Hoje vai ser sobre sólido geométrico, tá certo? Coloquei essas figuras aqui para que você já vá ficando reconhecida diante de vocês. Veja que nós temos aqui eu vou chamar aqui, parece uma caixa de sapato, né? Que na realidade é um chamado de paralelepípedo, tá certo? Eu tenho aqui um cilindro, tenho aqui uma pirâmide, então são sólidos, vamos aos poucos conhecendo, tá? O sólido é formado de quê? De quê? Vamos lá, eu tenho aqui um cubo. Eu quero que você entenda que o cubo é formado de faces, que é justamente aqui, ó, essas partes, né? Imagine um dado, onde a gente coloca o número 1, 2, 3, são as faces do dado, tá? E é formado também de vértices, que é justamente esses pontinhos amarelos que faz a ligação. Vendo aqui, ó. E é chamada, e tem as arestas, que são esses segmentos de reta aqui, ó. Tá vendo? Então aqui nós temos as arestas, aqui nós temos o vértice e aqui nós temos as faces, né? Então, a face azul aqui, a face vermelha. Então o sólido é composto por essas três partes, tá certo? Vamos lá. Quantas faces, quantos vértices arestas tem um eu? Eu quem? O cubo. Já botei aqui, né? Eu sou o cubo, tá? Aí você conta, vamos voltar aqui novamente, que fica mais fácil aqui nessa figura, tá? Eu tenho quantas faces? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 faces. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E quantas arestas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, composta de 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, tá? Então, isso é a nossa primeira atividade. Nós vamos identificar o solo e contar suas faces, suas vértices, as suas arestas, tá certo? Vamos lá. Agora, olhe para essa figura, né? Parece uma caixa de leite longa vida, né? Isso também é um prisma, tá certo? A gente chama ele de paralelepípedo. E assim, vamos contar quem são as suas faces, quantos vértices tem, quantas arestas tem, tá bom? Olha que ele tá aqui, né? Que a gente chama, aqui é a parte de baixo onde ele tá, como se ele tivesse assim, numa prateleira, né? A gente chama de base. Então ele tem duas, né? A parte de baixo e tem a parte de cima, né? Que é outra base. Vamos contar aqui os vértices dele, tá? As faces, ó. Tem 1, 2, aí tem uma de trás, né? 3, aqui é do lado 4, a de cima 5 e a de baixo 6. Então temos 6 faces. Quantos vértices são esses pontinhos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, aí 5, 6, 7. Tem um ali de trás que ele não está enxergando 8. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, que é esse segmentozinho que liga, né? Se tem 4 aqui embaixo, gente, aqui em cima, embaixo nós vamos ter também quantas? 4, pela lógica, bem simples de entender, né? Então 4 com 4, 8. E eu tenho essa, ó, 9, isso daqui, ó, 10, essa, 11, e aqui liga esse vértice aqui ao vértice baixo, 12, né? Então, tá bem simples, né? Nossa primeira atividade é só reconhecer isso, tá? Ó, eu tenho aqui esse prisma, né, com base triangular, porque forma um triângulozinho, né? Vamos contar também as faces dele. Ó, eu tenho a face de cima 1, tenho essa de baixo 2, tenho essa aqui, ó, 3, tenho essa do lado 4 e tem uma maiorzona que está na nossa frente aqui. Então eu tenho 5 faces, tá? Quantos vértices? Tenho esse pontinho aqui, 1, 2, 3 vértices. Aí, ó, 4 aqui, 5 aqui, 6. Então nós temos 6 vértices. Quantas arestas? Vamos lá. 1, 2, 3. Então 3 em cima e 3 embaixo, né? Ó, 4, 5, 6. E mais 3 também aqui, né? 7, 8, 9, tá? Então, bem simples de se entender. Vamos olhar agora, nós temos aqui uma pirâmide, tá? E nela eu quero também com vocês contar justamente as faces dela, os vértices dela, para a gente entender bem legal, tá? Vamos conversar aqui, começar pelos vértices. Quantos vértices eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Gente, está muito fácil de identificar. Então, nossa aula inicial é só para identificar. Quantas faces? A de baixo, que eu chamo de base, 1. Aí tem essa daqui 2, a da frente 3, essa da lateral 4 e a do fundo. Então, tem 5 faces também.
E quantas arestas, que é esse segmentinho aqui, ó, que liga um vértice no outro? Tem 1, 2, 3, 4. Aí embaixo eu tenho, ó, 5, 6, 7, 8. Beleza? Muito simples, né? Ó, nós temos dois tipos de sólidos, tá? Nós temos os poliedros, né? Esses daqui, ó, simples, né? Que são formados por superfície plana. E nós temos os corpos redondos, que são esses daqui, ó. As suas superfícies são curvas, tá bom? Que no caso não são poliedros, né? São corpos redondos chamados. Eu quero dar continuidade nessa primeira aula apenas ensinando como a gente calcula o volume, certo? De um sólido do prisma. Olhe para esse cubo aqui. Imagine ele sendo uma caixa d'água. Pensou? E então eu lhe pergunto: quantos litros de água cabe aqui dentro? Tá? Então, para essa pergunta, eu vou ensinar como calcular. Pensa comigo aqui. Eu tenho aqui uma caixa d'água, né? Formada aqui de um paralelepípedo, tá certo? Quais são os elementos que constam nessa caixa d'água? Eu tenho aqui o comprimento dela, eu tenho aqui a largura dela e eu tenho a altura dela, tá? Então, quanto que cabe de água aqui, tá? Se eu fosse encher, quantos litros ia pegar? Para me calcular isso é muito fácil, basta você multiplicar as três dimensões, tá? Você vai pegar o comprimento, suponha que o comprimento a gente está chamando de C. Vamos pegar a largura que a gente está chamando de L e a altura que a gente está chamando de H e multiplicar elas, menor, V de volume. Então, basta eu pegar C vezes L vezes H. Lógico que esse C, L e H vão assumir valor. Suponha que aqui seja 4, aqui 2 e aqui 3, seria 4 vezes 2 vezes 3. Só isso, tá? Vou dar um exemplo aqui prático, ó. Uma caixa de chocolate tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes medidas: 4 metros de altura, 3 de comprimento e 1,5 de largura. Qual o volume? De novo, para me calcular o volume, basta eu pegar as três dimensões: largura, comprimento e altura, e multiplicar. Então, eu peguei aqui a altura, que é 4, o comprimento, que é 3, e a largura, que é 1,5, e multipliquei, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1,5, 18. Então, o volume é 18 metros cúbicos, tá? Bem simples. Então, nossa aula inicial, uma introdução bem simples, tá? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você nos pergunte aí nos comentários, que nós estamos à disposição. Até mais!